Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pega Essa. Hoje estamos aqui novamente com toda gás possível aí para passar um conteúdo ótimo para vocês. E aí, Wanderson, como você está? Graças ao bom Deus, tudo bem pessoal, beleza? Estão curtindo nosso canal? Não esqueça aí de se inscrever e clicar lá no sininho, não é, Wesley? Pode deixar de lembrar que boa parte dos inscritos aí não tem o sininho clicado lá, Wesley. E daí vai saber quando chegou o vídeo. Não vai saber pelo amigo. Nossa, aí mais um Pega Essa, porque o sininho não está ativado. Exato. Então, pessoal, mais um Pega Essa para vocês. Não deixando aí de falar do nosso patrocinador Puro Chocolato. Então, se você procura um chocolate artesanal de qualidade, procure a Puro Chocolato aí. Então, passando o endereço para vocês das lojas da Puro Chocolato, então, Praça Raul Leme 129, Rua Coronel Luiz Leme 388, Rua José Domingues 572 e Rua Voluntário Antônio dos Santos 675, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas até sexta e sábado até às 17. Chocolate de qualidade, Puro Chocolato. Wesley, depois de falar de chocolato, quem é o nosso entrevistado? Você conhece, rapaz? Eu não conheço, mas eu fui apresentado. Foi apresentado? Foi. Quem será esse entrevistado? André, seja bem-vindo ao nosso podcast, meu amigo. Obrigado, Wanderson. Se apresente, fique à vontade aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é André Secantin. Fui convidado aí, tive a honra, né, de ser convidado, eu aceitei. Honra de ter você aqui, meu amigo. Iniciando aí, muito obrigado pelo convite. Que isso. Muito obrigado aos senhores que estão aí assistindo, dispondo do tempo aí para, com certeza, para adquirir conhecimentos, que aqui vai ser um grande bate-papo entre amigos aqui, pode ter certeza. Vai ser pra caramba. O André eu conheço há um pouco tempo, viu? Quanto tempo, Wanderson? Alguns dias, brincadeira. Pode colocar isso. Quantos dias, André? Pode colocar centenas de dias. Você não vai conseguir contar por dias. Vamos falar aí qual a idade você tinha quando você conheceu o André. Puxa vida, quantos anos 15 você anos. tinha? 15? 14 para 15 anos, né, André? Então, assim, o que o pessoal quer saber, André? Quem você é? Qual a sua profissão? Conta um pouquinho da sua história lá, se me permitir esse ensino fundamental e médio para a gente compartilhar com o pessoal. Vou começar aqui. Eu conheci o Wanderson, tinha uns 15 anos, hoje já passou desse tempo já. Pode falar a sua idade, que a gente edita depois. Graças a Deus, 37 anos, bem-vindos, com saúde, disposição. E estou aqui ao convite para falar sobre a carreira militar, especialmente sobre a carreira policial militar. Legal. Durante o bate-papo aqui, vou dizer o porquê eu escolhi essa carreira e as formas de ingresso no estado de São Paulo, posso dizer, né? Porque isso, como eu faço parte da corporação, posso dizer as formas de ingresso. Mas para quem tem muita curiosidade dessa área militar aí, a gente vai tirar um grande bate-papo, tirar dúvidas. E vamos que vamos. Aí, tá Pessoal, André aqui, aproveita a oportunidade. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho aí meu sogro também que é polícia. Minha esposa, o sonho dela, um dos sonhos delas era ser polícia também. E você que está aí, coloca aí no comentário aí alguma pergunta pro André. A gente vai ter o contato do André aqui conosco. Isso. E a gente consegue falar com você depois aí, respondendo a pergunta. A gente manda pro André a mensagem e ele responde para nós. Você que tem interesse aí, como que faz para chegar, o André vai contar um pouco para nós aí. Isso aí. Não, responder assim, nossa, era uma grande satisfação poder estar respondendo aí. Que legal. Então eu estudei, minha vida inteira foi em escola pública com o Wanderson. E nós, graças a Deus, tivemos bons professores. Não tinha, talvez, o material que a gente tem hoje de mídias, formatos digitais, então nós tínhamos que correr mesmo atrás do conhecimento. E fazíamos amizades realmente duradouras. E ali a gente já estipulava o que nós queríamos ser. Porque tem uma diferença muito grande da juventude de hoje, a nossa, praticamente a nossa turma, a nossa geração inteira trabalhava e de dia estudava. Nós estudávamos à noite, praticamente todos estudavam. Poucos tinham alguns períodos no início foi de manhã, né? Depois a gente foi para a noite, né? Mas no geral todos trabalhamos, né? Todos. Não é bem diferente de hoje, que você pega um rapaz, vou dizer, uma menina de 16, 17 anos, nunca trabalhou, né? Nós já começamos a trabalhar logo cedo. Sim. E a gente também colocou como meta, né, algumas profissões, e é aquela que a gente mais
assim, mais mexia conosco. E na época tinha uma professora que ela era uma freira e ela dava aula na escola do Exército, na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas. E um dia ela me convidou para ir lá conhecer. Qual é o nome dela mesmo, André? Era a Irmã Nadir, né? Irmã Nadir. Marcante ela, hein? Foi marcante. Quando eu conheci, eu falei, nossa, é esse mundo mesmo que eu quero. Fui pesquisar, fui ver algumas coisas alguns benefícios de optar pela carreira. Com quantos anos, André? Isso 15? Tinha 15 anos. E então com 15 anos eu lembro que me tornei um dos melhores alunos, eu, o Wanderson, alguns outros. A gente se tornou, na época, hoje é chamado de nerd, na época era CDF. Nós brigávamos para tirar só 10. Quando tirava 9,8 ele ficava revoltado. Assim, ele brigava, mas vou contar aqui ele questionava com prudência algum 0, alguma coisa, né, André? Não, eu tô concordando aqui com a minha nota. Ele era assim, né, André? Exatamente. Mas com prudência e educação, sempre. Não, sempre. Meus professores eram autoridade. Nossa, na escola. Quando eu terminei o ensino médio foi com... Não posso dizer que eu fiz amigos porque a gente perde o contato depois. Mas foram realmente um grande contato entre mestres e alunos ali, porque nós respeitávamos, ouvíamos com admiração. Bem diferente do que a gente assiste hoje, né? De apontar alunos imprudentes e irresponsáveis, né? Afrontando autoridades, né? Dentro da escola, dentro da sala de aula. Nós não, nós já começamos desde casa a respeitar muito bem os pais. Então, quando a gente respeitava o professor, um policial, outros, nada mais era do reflexo da boa educação que nós tivemos, isso eu tenho certeza. Era um bom berço, né, André? Um bom berço. André, eu lembro aí que nessa época, eu tenho 4 anos mais velho do que vocês dois, e eu lembro que nessa época na escola, aí com 15 anos, ainda a gente tinha aquele respeito, né? Entrava o diretor, a gente ficava de pé, o professor falava, todo mundo calava. O professor sempre tinha razão. Para a gente questionar era senhor ou senhora. E isso foi se acabando, né, André? E a gente sente muita falta disso, né? Lembrando que a mudança ela nunca é do dia para noite, né? Ela vem aos poucos. Quando a gente se dá conta, realmente mudou. As mudanças são lentas, né? São graduais, são lentas. E a gente foi deixando. Foi a partir do momento que falou, deixa isso para lá. Uma geração anterior cobrava, não, vai ser desse jeito. Então, não, deixa, é só... E nisso aí era uma bola de neve, meu. Chegamos no que é hoje. E você é da época ainda que cantava hino nacional na escola? Não cheguei a pegar o nacional, não cheguei a pegar o nacional. Mas eu peguei a época que impensável falar com o diretor. Impensável o professor mandar você falar com o diretor. Sim. Não sei se isso era toda escola nossa... Nós tínhamos que limpar a carteira antes de terminar. De entregar para o período da tarde. Cada período tinha um veja. Tinha um vejinha, né? Multiuso ali. Pano, carteira por carteira. Tinha que cada um limpava e entregava isso. Eu lembro disso. Cara, seria maravilhoso se muitas coisas de lá voltassem, não, André? É igual, eu lembro que eu te falei antes, volta, mas infelizmente é uma geração que vai pegar essa mudança, essa melhoria que está sendo feita agora, não é... Daqui imediato. 1, 2, 3, não é imediato. Infelizmente é difícil. E aí, André, continue para nós. Daí, qual é esse sonho aí? Você foi lá visitar? Aí eu cheguei pro Vando e falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, meu. E a gente, era a época, você vai lembrar disso, de alugar filme, a fita, você pagava multa se não rebobinasse. Exato. Então, olha só, o nosso passatempo como juventude era no sábado e no karaokê. E às vezes reuni também para assistir filme. E a gente gostava muito de filme de guerra. E eu me identificava com aquilo. Ia na casa de um, ia na casa de outro. Na casa de outro. Fazia torta, fazia... Foi uma amizade muito, muito boa mesmo. Muito vocês estão amigos até hoje. E nisso aí eu falei, vou tentar o Exército Brasileiro. Queria ser oficial do Exército Brasileiro. Aí eu fui fazer... Era um bom aluno. Aí eu fui fazer a prova. Aí na hora que chegou o caderno de questão... Pra você se inscrever já era um trabalho. Não era igual hoje pela internet. Tinha que mandar. Não, você tinha que ir lá no Correios, pegar uma fila, preencher uma ficha, mandar para depois vir um outro cartão postal para você mandar de novo. Se eu tô te falando 2002, 2003. E aonde era o Exército? Você tinha que em Campinas. Então a unidade mais perto para eu fazer a prova seria Campinas ou São Paulo, né? Aqui. Só que a outra trabalheira que era para você se inscrever. Você demorava assim, eram uns 2 dias você perdia só para fazer a inscrição. Resumindo, fui fazer a prova. E eu era tido como um bom aluno na sala de aula. Um bom aluno mesmo. Bom aluno mesmo. Na hora que eu abri aquele caderno de questões,
que é isso aqui, cara? Sério, eu falei, não é possível, mas eu estudo tanto. Aí eu peguei o caderno de questões, né, eu fui muito mal mesmo. Eu cheguei na sala de aula, cheguei um professor por matéria, de química, professor, olha isso aqui, não tem nada a ver do que eu já estudei, não sei o que. Ela falou, não, é que... Foi a partir dali que não entendi na época, fui entender depois, que realmente o ensino público tem muita diferença do ensino privado, Tem. Isso o melhor que a gente pode ter do ensino público não chega nem perto do ensino privado. Falta. Por isso que muitos que terminam o ensino médio vão para cursinhos, para recuperar. Isso nós estamos falando de anos atrás. De anos atrás. De anos, que já era boa escola, Era estadual, Era estadual, uma escola boa. Resumindo, então, não consegui ir para o exército. Prestei para a polícia militar como soldado. Passei com uma boa nota. Só que tinha uma coisa que eu não sei porque se cobra, né? Que é noções de direito. A gente não tem noções de direito no ensino médio. E se cobra no ensino... Quando você vai fazer um concurso público de nível médio, é exigido conhecimento de direito. Só que o Estado não te propôs isso, não te proporcionou. Você vai ter que correr por meios próprios. É uma coisa muito, muito doida, sabe? Não te dá... Ele deveria cobrar o Estado... No ensino médio, que é todo do Estado praticamente, ele deveria te cobrar só o que ele te entregou, né? Mas é complicado. Eu falo assim porque você sempre tem que estar um passo à frente. Quem é concurseiro aí, sempre esteja um passo à frente. Sempre. Legal. E aí você buscou isso? Busquei. E aonde? Em livro? Cursinho? Eu tive que fazer cursinho, Wanderson. Entendi. Tive que fazer cursinho. Logo que nós terminamos o ensino médio, eu já ingressei no cursinho já. Foi muito bom. Era dentro do meu orçamento que eu conseguia pagar. Não era essa coisa de cursinho de nome... É bom, mas eu acho que vai muito do aluno, é o esforço da pessoa. Sim. É o esforço pessoal mesmo, né? Que vai colocar a pessoa onde quer. Voltando, por que eu escolhi essa profissão? Já foi uma paixão logo que eu vi do início. Falei, não, essa é a carreira que eu quero. Então eu ingressei em 2006 como soldado. Em 2010 eu já fiz a prova de cabo. Em 2013 eu fiz a prova de sargento, passei também. Então, em 2014 já era terceiro sargento, em 2017 eu era segundo sargento, em 2020 fui a primeiro sargento. Mas espera aí, André. Vamos voltar. Vou voltar só para falar. Mas quando a gente entra na polícia, entra como que é? Então, você tem... Eu escolhi a carreira de praças. Tento ainda, vou tentar mais vezes ainda de oficiais. O meio militar, você tem 2 meios de ingressar. Ou você entra como o mais baixo, que é o soldado, ou você entra em intermediário, né, que é chamado de oficial, que é o tenente, que é o posto de tenente. Resumindo, tem mais, mas esse é o mais... Sim, para a gente poder entender. Mais para poder entender. Se você pudesse colocar tudo numa fila, do mais baixo ao mais alto, você passa uma linha no meio. Do meio para cima é chamado de oficiais, do meio para baixo é chamado de praças. Então, você entendeu? Seria isso. Então, falar carreira de praça. Eu comecei embaixo até o meio, até o centro ali, isso. Se eu quiser, eu tenho que tentar a carreira de oficiais. Na Polícia Militar, quem quer ser soldado, soldado vai prestar o concurso de preparação de soldados, que é a Escola Superior de Soldados. Tá. Quem quer ser oficial, já entrar do meio para cima, ele presta o concurso em uma academia de Polícia Militar do Barro Branco. Esse é o famoso Barro Branco. Esse é o Barro Branco. O que ele vai te preparar para você já ser diretamente oficial da Polícia Militar. Eu não sabia Então disso. você entra, o que acontece? Você já pula, nessa escala que eu te dei, você já entra do meio para frente. Mas aí tem algum pré-requisito para você entrar como... Os dois são nível médio, né? Até hoje os dois são nível médio. Porém, né, a prova do Barro Branco, a exigência dela de conhecimento é mais... Bem mais ampla. É bem mais ampla, né? E um conhecimento mais específico, né? André, desculpa te cortar, mas quando eu tinha 15 anos de idade, o que eu escutava? Eu escutava 2 coisas assim que eu achava que era o máximo e o top de tudo, que era Barro Branco e Agulhas Negras. Você explicou aí o Barro Branco para nós. Então. E Agulhas Negras é o quê? É o que é. Então, vamos fazer um paralelismo entre o Exército Brasileiro e a Polícia Militar. Tudo que você tem na Polícia Militar, você tem no Exército. Tudo que você tem, tirando os generais, que não tem na Polícia Militar. Não existe general. Mas resumindo, nós passamos por tantas guerras no Brasil, por mais que você queira acreditar, o Brasil não é um país pacífico. Nós tivemos muitas guerras e revoluções aqui dentro, a qual culminou que cada estado... tá um pouco... vou abrir aqui o ar-condicionado. Que tivesse cada estado uma época
já quis ter o seu próprio exército independente. Pode parecer que não, mas cada estado já teve, e conforme foi mudando-se os nomes, nós chegamos à atual Polícia Militar. Mas quando surgiu isso, teve uma época da história que era realmente para ser cada estado defendia o seu território. Então a Polícia Militar, né, nessa época foi chamada de Força Pública. Então em 1891, olha só, o Brasil ele passou a ser chamado Estados Unidos do Brasil. Então cada estado passava a ser tinha um presidente, tinha um senado, e para poder defender isso tinha que ter um exército, além do exército brasileiro, cada estado podia ter seu exército. Então o estado de São Paulo criou a chamada Força Pública. Tinha a Força Pública de Minas, a Força Pública do Rio Grande do Sul, do Pernambuco, e nós tínhamos a Força Pública de São Paulo. Nada mais era do que o exército de São Paulo. E recebia muito dinheiro, era muito bem, tinha um investimento muito alto. E esse era o nome mesmo, Exército de São Paulo? Força Pública de São Paulo. Força Pública de São Paulo. Poderia ser entendido como o exército, porque ele tinha uma das intenções era fazer o serviço de policiamento e a soberania do estado. E então foi passando um tempo, nós tivemos a Revolução de 32, 9 de julho de 32, que é muito famosa, né? Que realmente porque foi o quê? O exército de São Paulo que foi contra queria fazer uma revolução para pedir uma constituição em 1934, que surgiu, em 1932, Getúlio Vargas assume o poder em 30, a revolução, ele prometeu que ia fazer uma constituição, ele não fez. Em 32 o exército de São Paulo, a Força Pública de São Paulo, né, declara guerra contra a sede, a capital, que era o Rio de Janeiro, e quem estava lá, Getúlio Vargas, ele lutou contra o exército brasileiro e perdeu. O estado de São Paulo. A partir daí começou, peraí, o estado não pode ter um exército independente. Começou a aparelhar para que a função desse exército fosse voltada só para policiamento e não mais para soberania. Entendi. Então a gente começou reduzindo. Aí nesse realinhamento, vamos dizer, reorganização que teve, então teve um paralelismo. Se o exército forma os oficiais nas agulhas negras, o APM de São Paulo agora vai formar no Barro Branco. O conscrito, que é o convocado para servir o Exército Brasileiro, ele não precisa ser concursado, ele vai ser obrigado pela Constituição. Já para o Exército Brasileiro, vai ser para a PM vai ser um concurso, né? Porque é Força Pública. Só que quem comandou praticamente a PM até os anos 80 foi o Exército Brasileiro. A gente só praticamente em 88 que volta praticamente, entre aspas, a mão da própria PM, que ser comandado pela PM. Você entende porque é um bom aluno? Sabe tudo de história. Caramba, você entendeu? Sabe mais Tá um pouco Caramba, que história. Então poucas pessoas sabem disso aí. Caramba. Eu tenho uma paixão muito grande pela história aí. E você aprende na academia? Não, isso aí isso aí você vai aprender depois. Assim, legal, cara. Ele te ensina bem o básico, aí vai do que você quiser realmente avançar. Aprofundar no... O estado de São Paulo, eu tenho uma paixão muito grande porque realmente ela era para ser autônoma. A gente produzia energia autônoma, limpa. Nós temos a usina de Henry Borden em Cubatão, que produz energia elétrica, pouco sabe disso. Foi bombardeado na Guerra de 32 para poder cortar energia elétrica. O estado de São Paulo é muito rico. A gente tinha praticamente era para se tornar independente. Infelizmente. Graças a Deus não se tornou, porque eu acho que o Brasil é um país muito bonito, né, meu? Assim, nós temos essa unidade que nós temos aí, deve ser preservado. A gente infelizmente cria uma polarização política de querer falar que nós devemos nos unir mais, não separar. Legal. Resumindo hoje. E assim, André, esse escalonamento que você falou aí, começou desde fazer a prova, de passar, de ser aprovado. Isso. Não foi simplinho assim que você falou. Não foi simples. Como foi isso aí? Não foi simples. Foi difícil. Como eu já estudava bastante para entrar na Agulhas Negras, né, pela Escola Preparatória de Cadetes, quando eu fiz a prova eu achei muito, assim, para a época eu achei muito fácil. Quando eu iniciei o curso de formação, que quando você é aprovado você tem que ir para o teste físico, mas não é nada absurdo também. Aí quando eu cheguei eu vi vários alunos ali que foram aprovados, mas que tentaram 6, 7 vezes. Realmente a persistência. Para alguns é fácil, para outros não. Depende do que a pessoa se propôs a estudar, a fazer. Sim. E então comecei o curso ali.
Não foi fácil, você já tem que arrumar suas malas e ir para outra cidade. Você já sai do seu conforto. E aí? E assim, eu lembro que, né, você morava com a sua mãe. Eu morava com a minha mãe. E aí, eu fui morar lá, aí, só vim pra casa no isso? final de semana. O início é um baque, né? É igual você tem não sei quem tem filho, a hora que seu filho se um dia sair da sua casa assim pra estudar, você não importa, dependendo da faculdade, se você fizer federal, né? Tem que sair, não dá pra ficar. E foi um baque, mas se acostuma, tudo é costume. Acostumei e gostei, amadureci muito na época, amadurece muito, você sair de casa cedo. Você saiu Quantos anos você tinha? 18? Eu tinha 20 anos. 20 anos? 20. Você sai, é muito bom, você amadurece muito, porque você não vai ter todo aquele conforto que tem que sua mãe, seu pai pode proporcionar. E fiquei lá, fiquei pra São Paulo lá mesmo, né, longe aqui da capital, né, cara. E dali como você vai vendo, você vai vendo outras oportunidades, aí coloquei como objetivo, mas já que eu tô aqui, vou crescendo, vou estudando. Tanto é que já me preparei para a prova de cabo, que é o primeiro, depois de soldado é o primeiro. Passei na primeira prova, para sargento também já fui na primeira. Olha só. Indo, meu. Tentei o Barro Branco, reprovei 2 vezes no exame psicológico. A prova escrita passei. Caramba! Concordo também que eu deveria ter me esforçado mais, já é um problema meu de não querer ter estudado numa época, querer estar porque eu cheguei a trabalhar perto de casa. Aí você fala, já estou perto de casa, aí você coloca como objetivo. Mas... E assim, essas fases, André, vamos dizer que você chegou, aí você que está acompanhando o nosso podcast. Você passou na prova teórica. Prova teórica. Depois da teórica vai para qual fase? Vai para o teste físico. Físico, passei no físico. E agora? Exame de saúde. Exame de saúde. Depois teste psicológico. E aí, por último, psicológico. São 4 fases, isso. Tá, então você pode ser reprovado em qualquer uma delas. Se ficou na primeira, você não vai na segunda. Se você não fizer na primeira, você não vai na segunda. Tá, mas aí essa aprovação, ela se dá uma sequencial a outra? Como você que é isso? Na prova, praticamente... Porque tem recursos, tudo. Vamos colocar aqui um médio de 2 meses, já sai a classificação de quem foi aprovado. Tá. Aí sai na classificação, já vai colocar os nomes lá, porque é uma lista. Vamos supor que são 500 vagas, estou dando exemplo. Tá. Então você vai colocar em ordem, quem passou do número 1 ao número 1000. Então eles vão chamar os 500 para fazer a próxima fase, né? O teste físico. E vai caindo, e vai diminuindo. Entendi. E qual que é o mais difícil para você? Olha, não sei se tem o mais difícil, porque assim, o físico, né? Todos são difíceis, porque eu conheço gente que foi muito bem na prova escrita e chegando no teste físico não consegue. Não consegue. E eu já vi cara que foi mais ou menos na prova escrita, mas conseguiu estar dentro da vaga, chegou lá no teste físico e arrepiou. É mais pessoal, bem pessoal isso aí. Entendi. Isso vai variar, né, Wesley? Dentro de um... E o seu sonho, André, sempre foi evoluindo dentro da Polícia Militar? Sempre foi, tenho isso como... Quando você chega aqui, você coloca isso como objetivo, né? Acho que é bom ter bastante, assim, o bom de ter bastante que você, posições para subir, é que você sempre tem algo a desejar, né, meu? Você nunca vai estar... E você é primeiro sargento hoje? Primeiro sargento. E depois de primeiro sargento vem o quê? Vem subtenente e encerra a carreira das praças. Porque depois de subtenente, entende-se que o tenente é o... Que lembra que eu te falei que é o primeiro... Sim. Só que o tenente é formado no Barro Branco. Entendi. Você entendeu? Entendi. E aí, se foi subtenente, tem que sair aquele nível que você falou que tem que ir pra cima. Aí eu vou ficar assim até aposentar. Aí eu vou ficar subtenente até aposentar. Ah, tá, entendi. Mas se você quisesse continuar, você já tem que prestar concurso. E aí você vai lá e por você já ser subtenente, tem algum pré-requisito? Não. No estado de São Paulo, quem já é praça, exemplo, quem tentar o Barro Branco, quem já vem do mundo civil, ele tem limite de idade de 30 anos. Ah, tá. Exemplo, já tem 37. Como eu já sou da própria Polícia Militar, eles não exigem isso. Eu posso tentando até a idade que eu quiser, né? Entendi. E eles dão esses cursos preparatórios para você ir tentando ou também é pro seu esforço? Tudo por fora. Tudo por esforço mesmo. Acho que é um pouco justo, né? Não vou dizer que é perfeito, mas todo mundo tem que dar um pouquinho. Sim. Nem todo deve vir de mão beijada, né? Tem que ter. E aí vem o valor, né? Tudo. E a conquista, o sabor da vitória. Imagina que desde a sua de soldado para cá deve ter sido uma realização legal. Foi, com certeza. Sua mãe deu presente na sua formatura, na sua, como que chama isso? Não sei como. Formatura mesmo e tal. Deve ser. Com certeza, emocionante para a família. Emocionante, não é?
E quando você falou pra sua mãe que você ia ser polícia? Não, ela não queria na época. Eu lembro disso. Não queria. Mas você insistiu falando pra que era seu sonho. Falei que queria ir. Ixi, ela falou, não vai. Porque a mãe sempre tem um familiar, né? Que o policial vai morrer, não sei o quê. É uma triste realidade que eu posso dizer pra vocês, mas o que eu mais perdi colegas foram de acidente de trânsito. E no trabalhar ou saindo do trabalho. Nossa. Caramba. Então, no Brasil, o acidente de trânsito mata muito mais do que você achar que é tiro, que é... Acho que mata muito mais que você não tem ideia, meu. Eu perdi muitos colegas aí. Principalmente moto. Ou estavam indo trabalhar ou estavam saindo do serviço. Perdi muitos colegas, muitos. Da minha Nossa, turma, no trajeto do serviço mesmo e voltando? Que a gente chama itinerary, né? Cara. Mas, André, eu vejo assim... É porque, infelizmente, a maioria dos policiais militares não trabalham perto de casa, né? Eles trabalham. E o meio de locomoção mais rápida e mais econômica é a moto, né? Porém, também, ela traz o mais perigoso. Né? E hoje, a sua profissão como primeiro sargento, e você trabalha em qual área? Então, hoje eu trabalho no setor de policiamento rodoviário, né? Da Polícia Militar. E a função do sargento é mais supervisionar, né? Ele apoia, dá um apoio, supervisiona, não atua tão diretamente como o cabo soldado, né? Mas também é uma função também primordial também para poder dar um apoio. E é por abrangência? Como é que é isso, André? Tem. O Estado de São Paulo ele divide suas áreas praticamente por... Vamos colocar o estado inteiro, por municípios, né? Às vezes pode ser só um município, pode ser mais de um município, dependendo da quantidade populacional. Tem um cálculo nisso aí. E você hoje é de um município ou de vários municípios? Hoje são vários municípios aqui, da região, praticamente região Bragantina. Ah, legal. Região Bragantina. E essa vida de viver na estrada, André? Olha, já vi muita coisa, meu. A gente fala assim, acho que eu não seria policial rodoviário, porque eu não aguento ver acidente, não sei o que. Você indo pra sua casa, voltando, você vai ver coisas, acidente, meu. E conte algo pra nós, assim, que foi bem chocante pra você, se você pode contar. Chocante, posso contar sim. Uma ocorrência essa me marcou muito. Eu não tinha um ano de formado, né? Estava trabalhando em São Paulo. E um comandante meu, na época, me chamou para estar trabalhando com ele à noite para fazer a ronda na região sul de São Paulo. Região sul, então... Parelheiros, Engenheiro Marcilac, áreas, não sei se vocês conhecem a capital, a região sul. Total não. E eram regiões que na época eu só ouvia falar por música, porque eu cresci ouvindo rap. E falava muito dessas regiões aí. Então, Jardim Ângela, uns negócios que eu, quando cheguei lá, falei, nossa, eu tô aqui mesmo, cara, nossa, aí tava. Até que uma certa noite o comandante ele recebeu uma ligação que o indivíduo estava aparentemente alterado. Ele estava com um martelo, uma marreta, quebrando os veículos na rua. E, então, quando chegou a viatura da Polícia Militar, ele foi para querer agredir os policiais. E os policiais, para evitar um mal maior, né, acabaram efetuando disparos. E o indivíduo, infelizmente, ele não resistiu. Depois veio a óbito. Quando nós chegamos, vimos a situação, eu comandante falou, a gente precisa ir na casa dele para avisar, né, a família. E eu lembro que era um lugar muito ermo para entrar. E hostil também, era um lugar bem perigoso. E quando o pessoal perguntando, questionando os moradores ali da comunidade, de onde ele morava, eles falaram, não, ele mora ali, que ele tem um boteco ali onde ele mora, você vai ver uma porta de aço. E quando nós chegamos no local, tinha um rastro de sangue por baixo da porta. E a porta não estava trancada. Nós erguemos e vimos um rastro de sangue indo para um freezer de onde guarda sorvete de chão, né? Não sei, não é vertical, horizontal, né? Quando nós chegamos lá, ele tinha matado a esposa e os 2 filhos dele, pequeno, na marretada, e jogou o corpo dos 2 dentro do freezer e saiu na rua, quebrando os carros. Nossa, mas... Esse foi o que mais marcou. Eu falei, caramba, cara. Foi uma cena pra gente chegar assim. André, assim, você disse que mais te marcou. Cara, como é isso pra vocês, cara? Porque assim, tudo tem a primeira vez. É ser humano, né? Nós somos seres humanos, marca. Porque assim, a gente tem, né, Wesley? A gente, quando começou a fazer um curso na área da saúde, a gente teve uma coisa que foi o nosso marco. Chega pra gente em situações complicadas e tal. E a gente marca também da mesma forma. Mas assim,
diferentemente de salvar vidas, você chegou ali e encontrou uma situação já... mas a gente também pode salvar Não, vidas, eu entendo, mas né? eu digo assim, o baque, ele deve ser bem pesado. Como somos seres humanos, né? Somos seres humanos, a gente também lida com situações bem, vou dizer assim, atípicas, porque ninguém está acostumado com isso, e às vezes pessoal, porque pode interferir diretamente na vida da pessoa. Um exemplo, um policial que tem um filho pequeno, ele chega num acidente e tem uma criança da idade parecida com o filho dele ali. Sim. Um exemplo, que é uma vítima fatal. Sim. Com certeza ele vai sentir aquilo muito mais do que uma pessoa que não tem, um soldado, um policial que não tem filho. Sim. Às vezes uma ocorrência que a Polícia Militar atende muito, que é desinteligência, violência doméstica, dentro de casa. Aí o policial, que exemplo, tem a mãe ou os pais como, nossa, eu jamais ergueria a voz pro meu pai. Eu já fui em situações que o filho pegou um cabo de vassoura e espancou o pai com o cabo de vassoura, pai de idade. Então, eu quero dizer, o policial que tem um filho, que tem o pai e a mãe como referência de valores, de ser humano, sim, com certeza ele vai sentir aquilo muito mais do que o outro que não tem. Então, lógico, tem coisas marcantes que é no geral, e tem aquelas coisas que vai ser mais pessoal, né? Tipo, e mais subjetivo, que vai afetá-lo de uma forma maior. E somos seres humanos, né, Evandro? Com certeza. Isso, André, existe um acompanhamento? Temos, sim. A Polícia Militar tem um acompanhamento psicológico bom. Ele pode ser por duas vias, né? Ou ele próprio pode procurar essa ajuda, ou o comandante dele, vendo que ele já está instável, você vai lá. Não, mas você vai lá, vai falar com o psicólogo. Ou ele se apresenta voluntariamente, ou ele é encaminhado pelo comandante dele para se apresentar. Acompanhamento, então. Isso, a partir dali, entendi. Essas fases aí vão ser ditos aí, se ele tá bom, se às vezes é só um momento, se realmente precisa ser acompanhado pelo profissional da área da saúde emocional, né, mental. Sim. Isso tem um bom acompanhamento, sim. O problema agora do geral, não é da polícia militar. Tem muito ser humano que tem problema e é difícil, né? Os sinais são muito sutis, né? Ele é muito você não consegue, mascarado ali. Então esse é um você não sabe, problema. Será que é? Então, esse é um problema. Mas é de seres humanos, né? Sim. Infelizmente. Sim. André, aí nessa vida aí de estrada, o que você viu mais diferente aí? Por exemplo, que você possa contar, não irregularidade de carro, mas assim, eu já vim de algumas cidades aqui do interior de Minas, que o carro tá vindo, um caminhão com um carro em cima, com outro carro em cima, um carro novo em cima, assim. O que você já viu de mais diferente aí na estrada? Tem uma box no teto do carro com o estrado solto. Não, já vi caminhões com carro em cima. Não, isso tem várias coisas. Tem situação de gente que faz mudança e amarra o cachorro, algum bicho do lado de fora, põe em cama box. Exemplo, o veículo é para 4, 5 lugares, tem 8 pessoas. Nossa. É verdade. E existe isso ainda hoje, tem muito isso. Não tô falando, não vou dizer que é muito, mas sempre tem um outro que quer. Principalmente noturno, né? Ou não? Não tem horário assim. Você não tem assim? Não tem, meu. O povo, olha, tem uns aí que tem a cabeça que eu não consigo entender, meu. André, eu tenho mais uma curiosidade aqui, que é um assunto que é bem marcante agora. Essa lei seca. Certo. Esses dias um conhecido meu que trabalha comigo lá foi apreendido na lei seca em São Paulo. E ele falou que assim, que primeiro o policial, com todo respeito, abordou ele e falou para ele assim: a gente vai fazer aqui, tem um teste antes que você faz, e daí se der o valor aqui, não sei, você vai explicar melhor se você puder falar aí, e daí você vai fazer um outro teste. O que é essa abordagem? O porquê dessa abordagem? O que é esse teste? Você pode explicar? Então, seria assim, a lei seca, né? Agora, o Brasil, ele não tem limite, ele não permite nenhuma dosagem de álcool no organismo para dirigir. Então não existe, eu posso tomar uma latinha e tranquilo. Se pegar, não tem como. O que acontece é que quase todos os aparelhos que são homologados pelo Inmetro têm uma margem de tolerância, de erro. Tá. Porque para não falar que tem o radar tem, todos têm. Nenhum é fidedigno 100%. Não é 100%. Todos que são feridos pelo Inmetro têm uma margem de tolerância ali. Não vou dizer que é todos, mas pode dizer que a grande maioria, sim, que você fala, mas é ferido pelo Inmetro? Tem, mas ele vai dar uma tolerância aqui de erro, porque
Cálculo quem mexe com o cálculo sabe, é complicado. Resumindo, se o policial abordá-lo e vamos supor que você não apresente nenhum sinal e o indício seja a operação principalmente voltado à lei seca, ele vai convidá-lo a realizar o teste do bafômetro. Aí é um convite. Só que você tem um problema, vamos supor que você não bebeu nada, mas você se recusar a fazer o teste já é uma autuação. Entendi. A aí, lei diz situação isso. bem similar à mesma coisa se você tivesse soprado e der um resultado ali. Entendi. Então, praticamente ali você tem que provar, né, que você está bem para dirigir, vamos assim dizer. Entendi. E essa abordagem, André, é difícil assim, né? A gente fala, você começou falando sobre a nossa geração 80, educação, família, isso, aquilo. Hoje, não generalizando, mas naquela época já existiam pessoas que tinham, né, uma educação não tão polida assim, mas independente da forma em que um profissional, né, militar aí aborda um motorista ou uma pessoa. Como esse controle, esse protocolo, não sei se isso pode ser falado dessa forma, né? Se dá a nível de, em algumas coisas, saírem fora da curva e vocês têm que exatamente mudar a abordagem. Como é isso? A gente tem uns procedimentos que são básicos. São padrão. É um padrão. Para determinados tipos de situações, locais, de norte a sul, de leste a oeste, da capital até o interior, a cidadezinha mais, vamos colocar aqui da região nossa, Pedra Bela. O policial vai agir da mesma forma. Tem que agir porque tem um protocolo. Só que pode determinar situação que ele pode fugir a essa regra? Tem. Como é que isso deve ser feito? O policial vai observar várias coisas ali. Primeira coisa é a necessidade, ele vai ver se é legalidade. Exemplo, não é só porque o cidadão às vezes saiu correndo ou furou um bloqueio que realmente será que ele merece usar arma de fogo? Não. Às vezes ele só fugiu porque não tem uma habilitação. Entendi. Não é diferente do que fugir um criminoso? Então a gente... É complicado. O policial ele tem poucos minutos ali, segundos, para realmente refletir sobre o que ele fará quando foge à regra. Entendi. É complicado, é muito em cima do muro, porque ele vai responder tanto pelo excesso ou por deixar de fazer. Por deixar de fazer. É complicado, viu, meu? Se você entrou na situação que é mais, vou dizer assim, é a situação mais crítica, mais aí. delicada. Acho que não é só o policial militar, todo policial tem, porque se for para mais é excesso, se for para menos é prevaricação. Isso se aplica também, né, mas a gente vê aí na área da saúde, dentro daquilo que, mesmo sendo ensino nosso, vamos dizer que a gente sabe exatamente como fazer a área, sei lá, da enfermagem médica, dentro de algumas atividades, se eu pedir demais, pode ser que eu tenha o excesso, né? Se eu fizer de menos, não fecho talvez um diagnóstico. Eu acho que para tudo, né, Vandes? Aí a gente pode falar até que quem é pai, você que é pai, né? Educação é assim também, né? Se você fizer demais para ele, para sua criança, e também não dá de nada, eu acho que para tudo se aplica isso. É um equilíbrio bem... E vai, então, se nós estamos segurando a balança, né, meu? Então, é complicado. E o policial, André, ainda é visto assim... em duas maneiras, né? Eu vou falar por mim aqui, mas assim, só para poder refletir em você, assim, tem as pessoas assim que enxergam, o Wesley enxerga que é uma proteção. Por exemplo, eu lembro assim, quando eu pegava a Cometa de Sorocaba para Bragança e tinha um policial dentro do Cometa, eu me sentia seguro. Mas o Wesley enxergando, com a educação que eu teve, meus pais me ensinaram assim, as escolas, os professores disseram assim, você está seguro. E por outro lado, tem pessoas que falam assim, bicho, tem um policial aqui, a gente tá correndo um risco. Será que tem alguém aqui suspeito? Não, e será o que vai acontecer? Então, esse quesito aí que você bem falou aí, nós refletimos na cultura, né? Isso é cultural. Um exemplo, nós estamos falando aqui da carreira policial, que porque é um dos motivos que eu entrei, gosto... mas refletindo, nós aspirávamos a ser coisas que nós admirávamos na época. Hoje eu tenho um conhecido meu que ele falou que tá difícil até para arrumar molecada, no bom sentido, molecada, né? Pra jogar bola, porque o sonho da molecada hoje é ser MC.
youtuber. E MC, youtuber, ninguém quer trabalhar, ninguém põe pão na massa. Eu não sei se vocês também na área de vocês. É super difícil. Já tivemos situações. Então, você entendeu? É uma guerra cultural que a gente enfrenta. Que o que era para ser admirado, inverteu, você falou, a gente admira, exemplo assim, eu vejo um determinado estilo de música hoje, que não vangloria o cara que é trabalhador, que é honesto, não, vangloria o cara que faz entre os corre dele para conseguir dinheiro, para andar de motona, andar de navona, não estuda, no final de semana não estuda, fala tudo errado. E esse é o objeto de admiração da molecada, assim, entendeu? Houve uma inversão enorme de valores aí. E o mais triste de tudo isso, né, André, é que eles vão ter essa noção só daqui tanto tempo. Pessoal, eles vão chegar e vão pensar, O pessoal, a gente tava aqui com a câmera antes de ligar aqui, né? Como a gente falou, antes de ligar as câmeras aqui, eu tava conversando com o André. E eu falei pra ele aqui sobre o meu pensamento, né? Que as coisas só estão piorando, essa geração não quer comprometimento. Não são quer, todas, né? Mas o André falou um negócio pra mim que me despertou aqui muito interesse e uma luz aqui no fundo do túnel aqui, que ele falou assim pra mim aqui, ó, você vai enxergar isso daí de uma melhora, só que você vai enxergar tantos anos pra frente. E a gente quer sempre assim, imediato, né? O ano que vem eu queria ver isso daí melhor. E o André abriu um estralo aqui na minha cabeça, um pensamento, falei assim, poxa, realmente o que ele falou tem razão. Daqui um tempo, se nós fizermos nossa parte, as coisas vão melhorar, mas vai ser lá com 60 anos, eu vou enxergar isso aí. Mas assim, valeu a dica, André. Valeu a dica, e eu também dizer que se os nossos filhos pegarem essa melhora, já tá valendo a pena também. Demais. É que a gente sempre, lógico, a gente gostaria de nós estarmos no paraíso, né? Mas se a gente puder abrir as portas para que os nossos filhos, gerações futuras, possam entrar lá, já valeu a pena. É interessante falar nisso, me lembrei da Mara agora, André, o Wesley, falando sobre. A gente teve uma entrevistada, né, psicóloga e consultora de carreira, que ela diz assim, né? É natural nós, como pais, né? Você como filho, sua mãe, como mãe, querer talvez o melhor para ele, sendo que ela determina. Então, por exemplo, existe um básico, um basal, que é a educação disso, que eu acho que isso aqui não é tão bom para o meu filho, mas eu acho que é aquilo. Só que o mundo mudou. Hoje a tecnologia... Celular, André, quando a gente tinha celular na época, quem estudava, não existia isso aqui, cara. Lembra do StarTech que a gente ostentava uma vez no karaokê? Nossa, só pra mostrar que era. Só pra mostrar que tinha, lembra? E olha, era... Você lembra disso? Não tinha foto, não tinha isso. E eu juro, assim, a gente brincava, né, a nível de maturidade mesmo. Então, uma vez a gente cantou, saindo um pouquinho da linha aí, e a gente cantava de tudo no karaokê lá. Uma vez o dono chegou e falou assim, não, vocês não vão pagar a conta, lembra, André? Vocês agitaram o lugar, mas assim, uma forma muito tranquila, nada com vulgaridade, né, André? Você lembra disso? A gente animava, exemplo, tinha alguém às vezes mais desanimado, vem cantar com a gente aqui. Isso, E parece que era saudável. Uma energia que contamina, uma energia boa que contamina os outros. Nossa, um negócio saudável. Saudável. E a gente... Não, escolhe a próxima música que a gente vai cantar. Foi muito bom, foi uma época muito boa. Foi. Hoje não assistimos mais a isso, né? Hoje a gente vê outras formas de diversão perigosas, né? Sim. Tem que ter droga, tem que ter bebida no meio, tem que ter vulgaridade, tem que ter sensualidade, coisas que... Não era nessa época nos divertimos sem isso, né? E aí... para resgatar, não sei se é possível resgatar isso, eu creio que seja, mas é um trabalho, muito diferente, difícil. Requer... Não é o governo só, é a população, é uma guerra cultural, é mostrar que... Você lembra que nós falamos admiração? É admirar coisas boas, não admirar coisas ruins, né? É admirar o cara que é trabalhador, que é um bom pai, que sabe, que conquistou as coisas difíceis. Igual vocês falaram do professor aqui, né? Vocês lembraram o nome da professora. Isso é uma admiração. Não, estou falando de quantos professores que eu posso falar? Lembra de geografia, tirar uma foto com a gente? Tinha o professor Geraldo, o Tato. Quantos aí, meu? Meu povo, minha pova, lembra disso, André? Quantos professores fizeram história aí? Até a fala dele. Muito boa. André, o que a gente vejo muito aqui, acho que você vindo aqui pro estúdio aqui, deu pra ver que a gente pega uma pista aqui, que é uma pista que tem acidente quase todos os dias, e eu vejo assim que sempre o policial que tá passando ali, ele para atender essa ocorrência aqui. E mesmo assim, nós culturalmente é assim, né? Se eu estou ali, bato no carro do Wanderson, a gente para o trânsito para poder ali. Isso é uma dica, vou dar essa dica aí. Vai lá. Quem se envolver em acidente de trânsito, né?
que se não tiver vítima, procure um lugar mais seguro para parar. Se a pessoa do carro da frente ou de trás, quem bateu, causou, deixou, não quiser parar, tente só anotar a placa, os dados e faça o BO depois. Não vai arrumar briga, não vai arrumar confusão. Quantas coisas acontecem ali por achar que é o dono da razão? Sim. Mas bateu, não, quero que... Não vai pagar agora. Judicialmente não paga no ato. Você pode entrar no acordo ali, todo mundo pode. Não precisa procurar a justiça se a pessoa que é errada se comprometeu, não, eu vou pagar, pego meus dados. Sim. Mas para resguardo, para um lugar mais tranquilo, liga o 90, solicita uma viatura ou desloca até uma base para fazer o BO. Não para no meio da rodovia, não para na rodovia, não para na rua. Né? Você só vai aumentar o seu problema. Porque daí você já... Do seu problema que é pessoal entre você e mais uma pessoa, você já está colocando todo mundo. Você está colocando o pessoal que está indo trabalhar, que está indo às vezes com resgate, uma ambulância. Sim, ali está parando com o paciente tudo, dentro. Olha pra você ver, André, vou contar uma história aqui bem rápida. Um dia eu tava dormindo, eu e minha esposa, era de um domingo pra segunda. Toca no celular de madrugada, umas 4 horas da manhã. Era meu cunhado, moto. Meu cunhado ligou assim, viu, acabei de atropelar um cara de bicicleta aqui. Tem como vocês virem aqui me ajudar? Eu falei pra minha esposa assim, fica dormindo que eu vou. Peguei o carro e subi, era próximo da minha casa, era uma avenida em Sorocaba e fui. Cheguei lá assim, olhei a cena, tudo assim, 2 viaturas do SAMU. Falei, meu Deus, ele não atropelou o cara de bicicleta, ele matou o cara de bicicleta, né? Daí eu fui chegando mais próximo da moto dele, ele assim, e o cara de bicicleta sentado ali, do lado ali, super tranquilo, ele desesperado, ele tinha um capacete de marca lá, procurando onde foi a viseira do capacete que foi pro mato. Eu falei, qual foi? Esses 2 aí, essas 2 viaturas aí, e polícia, tudo. Ele falou, o pessoal tava descendo a avenida, eu subindo, a galera começou a olhar o acidente. O SAMU parou para socorrer um primeiro acidente que aconteceu ali, de ficar observando a moto. Veio outro carro com o carro e bateu atrás do SAMU. Nossa. Acontece. Mas pensa assim, eu achei que ele tinha... Eu falei, um dos problemas do que a gente enfrenta é a curiosidade, meu. O povo quer filmar, o povo quer parar, quer ficar olhando, e aglomera, causa outros acidentes e para trás. É uma cultura que deveria ser feito desde lá do curso de formação de condutores, né? O CFC já devia formar ali para mostrar a diferença que tem de estar dirigindo uma rodovia ou numa rua, de uma rua tranquila, da velocidade ser menor, né? Mas é igual eu falo, né? Parece que aqui no Brasil tudo é feito às coxas, né? A pessoa que quer que corra atrás depois, né? É verdade. E sendo que é tão perigoso, igual lembra que eu te falei? O trânsito no Brasil é perigoso demais, meu. É muito perigoso. Deveria ser investido muito na educação. O André, uma coisa interessante que eu percebi, cara, e isso posso falar que minha filha participou desse programa e até ganhou um concursinho que teve. Eu vejo que é uma iniciativa da Polícia Militar nas escolas, um programa chamado ProErd. É bem interessante, mostra exatamente, eu vi a cartilha muito interessante, falando sobre violência sexual, que não pode fazer isso, o que é correto e tal. Existe um grupo de profissionais da polícia que são incumbidos de atingir, como que é essa divisão, aonde chega isso, é somente escola estadual, municipal, como que esse programa surge, você tem ideia? Infelizmente você vai ficar devendo aí, eu posso convidar policiais dessa área aí. Eu vejo que essa educação que porque o pessoal é muito boa, eu conheço o programa. Eu não sei dizer assim se atinge só a escola estadual ou municipal. É municipal da minha filha, onde ela trabalha. Mas assim, o interessante a gente pega a cartilha... Eu já vi, já. Meu, é muito interessante. Porque, o trabalho é excepcional. Nossa, que interessante. Vai pra escola, mostra exatamente o que é certo, fala sobre drogas, fala sobre educação... Valores muito bom, né, meu? Muito interessante. Pena... Fala pra você, a Polícia Militar hoje faz bastante trabalhos, interessantes demais, muito... Pena que às vezes o efetivo é pouco, né? Pra entender tudo, né? Eu imagino. E aquela, né? Não adianta na escola sua filha tá ouvindo aquilo ali, daí chega dentro de casa, o pai e a mãe é totalmente... contra... A gente tem casos até de pais que são usuários de droga, né? Você acha que André, é complicado. O mundo mudou muito. Infelizmente eu não consigo ver tantas melhoras, assim, se continuar do jeito que tá. A gente precisa fazer pequenas mudanças.
Tem pessoas muito boas, tem jovens, maravilhosos. Eu vejo uma geração, a diferença da nossa geração para hoje, eu acho eles fantásticos, eu acho eles inteligentes muito. É assim, né, cara? Só que eu acho eles emocionalmente fracos demais, meu. Eles não aguentam ouvir um não. Eles se acham muito especiais demais. E então deveria ter um trabalho psicológico muito, muito forte com eles. E é uma geração fantástica. Meu. Eles estão vindo aí. Se for para ir pro mal, eles vão pro mal muito forte. Se for para ir pro bem, com certeza eles serão muito melhores do que nossos pais foram, do que a gente, né? E nós somos nossos pais. Sim. Não estou falando de caráter pessoal, estou falando de caráter de conquistar objetivos, de meta, de sonho, metas, méritos, tudo, meu. Qual é o seu maior orgulho de estar na corporação, André? Meu maior orgulho foi conquistar porque eu sempre desejei isso, sempre desejei estar aqui. É incrível, cara. Com 15 anos ele brilhava o olho na escola. Eu falava sobre que isso. Estar aqui. Era eu gosto muito, cara. Concordo, nossa, é a melhor profissão do mundo. Não, nenhuma profissão eu acho que é a melhor do mundo. Sim. Todas têm todas vai ter algumas coisas que vão te desanimar, outras vão ter coisas que só você vai saber que foi muito bom para você, mas você não vai ser reconhecido, tem gente que não vai te aplaudir, não vai te elogiar. Toda profissão, não é só essa. Então, acho que quem for escolher a profissão, escolha aquilo que realmente você gosta, assim como um casamento. Esteja com uma pessoa que você ama, porque, quando você passar as tribulações, você vai falar, nossa, eu tô aqui porque realmente eu quero estar. A polícia, o meio militar é legal, tem muitos jovens, inclusive, eu tenho que ir até aqui no tiro de guerra, que eu também fui convidado para fazer uma palestra lá, vou falar sobre a história do Exército Brasileiro. Caramba, sobre, você gosta da história, hein? Gosto. A gente veio aqui, né, falar sobre a carreira, mas um dia eu posso vir falar sobre o surgimento, por que chegou aos níveis atuais, etc. Que legal, cara. A Polícia Militar, quem quer seguir a carreira, convido desde o soldado ao oficial, quem esteja preparado. Já saiba, lá quando você entrar no site para fazer a inscrição, já fala o valor, o edital já te dá o valor do salário. Não é um salário muito bom, mas também não é um salário que fala deixa a desejar. Não vai deixar você rico, mas vai te proporcionar uma vida boa, assim, lógico, dentro das limitações, né? Não como a gente fala, brasileiro. Como a gente fala, desculpe cortá-lo, mas quanto que é bom para você? X mil reais, vamos falar de o cara que ganha, sei lá, 50 mil reais. Se ele fizer um cálculo com 60 mil de dívida, não é o suficiente, entendeu? Não existe esse parâmetro, né? É que tem gente que às vezes só quer escolher a carreira pelo salário, né? Então, se puder unir os dois, salário e a vontade, a satisfação vai ser muito bom, muito bom. Legal. E o que eu posso mais acrescentar aqui foi muito gratificante, gosto muito. Se Deus permitir que eu continue daqui 12 anos estou aposentando. Estou indo rápido. Caramba, agora eu vou falar da carreira militar, né? A carreira militar, vou falar hoje, que pode mudar, mas seguindo hoje, ele trabalha com 35 anos de serviço para aposentar e leva o valor integral. Então, quando eu aposentar, o mesmo valor que eu ganho na ativa trabalhando, eu vou ganhar como aposentado. E são 35 anos. Quando eu entrei eram 30 anos, mudou agora em 2020, se não me engano. Recente. Foi recente. Então eu vou pagar só um pedaço, só que eu já trabalhei desde cedo. Então, eu lembro do seu primeiro emprego. Então o que acontece? Eu iria aposentar daqui 10 anos, eu ia aposentar com 47. Com essa mudança eu vou aposentar com 50 para 51. Também entre as e hoje é novo ainda, não é tão velho. Super novo. E assim, eu sei que a gente faz uma projeção do futuro, né, Wesley? Eu vejo que você gosta muito de história aí. A sua ideia futura só dar aula, só sobre isso aí. Que legal, cara. É só ficar nisso aí. Que legal. E como que é esse campo, André? É concurso também? Como que é isso? Não, eu já dei dentro da escola da Polícia Militar tem curso de formação, tem curso de história. E eles dão preferência para quem tem um curso de lógico superior em história, né? E quem não tiver um conhecimento legal também pode ser. Eu já me pedi para dar aula, recebe por isso. Que legal. Só que não ia dar muito com meus horários aqui, ia ter que ir para São Paulo. Então eu acabei tirando um pouco o pé para investir em outras coisas, né? Mas é uma área que eu gosto muito mesmo. Imagina ele lecionando com 50 anos. E pretendo ainda, meu. Acho que a gente tem que ter objetivo para isso todo. Aí, cara. Então, para quem escolher a carreira policial militar hoje, saiba que é 35 anos. Diferente do policial civil, federal, que já tem uma outra, praticamente tem que trabalhar muito mais tempo, né?
Porque tem que ter aquela soma, né, de tempo de serviço com mais a idade, tem que chegar a 90 anos. Tem que dar 90, se não me engano. Um cálculo que cada ano, mais ou menos assim, cada tempo de profissional então, calcula uns pontos e tal. Então, toda a área militar, Forças Armadas, Polícias Militares é dessa forma aí. São 35 anos. Porém, é vantajoso para que, se analisar friamente, é vantajoso para quem entra novo. Imagina o rapaz, 30 anos de idade, ou trabalhou e nunca contribuiu. Nossa. E aí? Não vai aposentar. Entendeu? Vai chegar com 65 anos trabalhando, carregando fuzil, não tem. Mas, é complicado, né? Difícil, Então é uma carreira que eu acho que quem escolher para essa carreira tinha que optar bem mais cedo. Agora, opinião minha, pessoal. Acho que quanto mais cedo aqui, melhor. Sim. E nós temos a escola das Forças Armadas, que pode entrar novo ainda, e é tido como tempo de serviço, pode entrar 15, 16 anos. E essas escolas, eu não sei se existia, talvez naquela época a gente não sabia também, mas o André, hoje existe bastante escola militar, ensino fundamental, médio, alguns locais, principalmente capital, não sei se ali são chamados de colégios militares. Colégios militares, colégios militares, E é ensino fundamental, médio, é isso? Isso, se não me engano, é fundamental, a partir de um determinado ano, lá, não é desde o segundo, primeiro ano lá do ensino fundamental, não. Se não me engano, acho que entra a partir do 6º ou 7º ano. Legal. E também tem o ensino médio. E isso já te dá uma ponte ali de como é a carreira? Já pode ser por concurso também. Alguns militares já têm a vaga garantida. Você pode entrar no site ali. É um ensino, espetacular. Você olha os alunos ali, é um ensino espetacular. É espetacular. Diferente, não comparando ao ensino público, assim, a grade deve ser bem... Não, tem escolas particulares que também chegam, eu não vou dizer nomes aqui, né, mas tem escolas particulares, colégios particulares que são fantásticos também, enormes. É que infelizmente não é todo mundo tem condições de arcar, bancar um filho, né, numa escola aí. Sim. Mas quem tem... E depois a gente vem para as escolas militares, que prepara para seguir a carreira militar. Sim. Nós temos... Você tentou, se não me engano, aeronáutica, não? Não, nem tentei. Eu comprei as apostilas então, nós temos Escola Preparatória de Cadetes do Ar, uma coisa assim. Então, nós temos Preparatória do Ar, nós temos a Preparatória de Cadetes do Exército. Eu nem tentei, porque aí encontrei enfermagem, entrei. É interessante pra cá, é interessante que cada força militar, né, tem uma característica, uma peculiaridade muito interessante. Porque carrega um pouco da sua tradição, da sua origem. Cada um tem. Ai, que legal. É muito bacana, muito André, interessante. E uma curiosidade aqui é o cumprimento. O que simboliza? Por que vocês cumprimentam? Então, é uma história bem antiga, né, a continência, né? Tem algumas vertentes, né? Mas, assim, a que é mais familiarizada, aceita, é porque na época do medieval, quando os cavaleiros estavam com a armadura, um meio para simbolizar o cumprimento, o respeito, era erguer a parte frontal do elmo, né? Para mostrar. Aí nisso foi indo, passar gerações, até que chegou. Esse é uma das aceita, né? E atravessou séculos aí, né? E chegamos ao continente que é hoje. Em todas as áreas. Em todas as áreas. E é o cumprimento militar no geral, no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro, Sim. E assim, você falou de uma história lá anteriormente triste, né? Foi um baque. E feliz? Qual foi uma assim que se te marcou? Tem a primeira triste e tem a primeira feliz, né? Eu acho que marca todo mundo parto, né? Eu não participei diretamente, mas eu cheguei, um colega meu já estava realizando. Caramba, e como foi isso? Muito legal, muito legal. É porque, infelizmente, uma área de periferia em São Paulo, também trabalhava lá. Só que eu fico assim porque é um lugar que é muito carente, né, Imagina. Eu falo pra você, o policial militar na área carente, ele é quase praticamente tudo ali, Porque até o SAMU, vamos assim, na época não existia, né? Sair para chegar no local, a viatura do policial já tá ali, perto ali. É o primeiro que chega. É o primeiro que chega. Vocês são da área da saúde, sabe? A maioria das vezes é a polícia militar que tá levando, chegou. Sim. E então, na época não tinha nem orelhão, era só orelhão, a mãozinha, tá passando mal, chama a viatura passando. Chegava aí, socorreu. Praticamente como fala, né, a gente, lógico, tem conhecimento, né? Mas o parto,
historicamente é natural, né, meu? Você tem que auxiliar ali, mas praticamente, eu tô falando besteira. Você, lógico, você tem que ter uma noçãozinha só de como segurar, só isso, não, né? Mas por quanto, eu falo pra você, né, pela história da humanidade, a mulher sempre teve filho, né, meu? Natural. Hoje que no hospital. E assim, pra você, desde da escolha militar, nunca teve problema com sangue, com isso, aquilo? Não. Nunca teve? Nunca tive. Porque assim, não tem como, né? Não, nunca tive. Imagina, se der um parto eu vi nesses 16 anos, já vi muita gente entrar aqui cantar de galo, que no primeiro desmaiou já. Ixi, tô falando. Sério? Sério, não. Mas isso eu não digo que é adaptável. Eu lembro da primeira náusea minha, você lembra, acho que da sua, ou a impressão sua, não digo nem, porque imagina, você deve encontrar, sei lá, um corpo de decomposição ali, aquele cheiro, então, isso, aquilo e tal. Quem pega mais é o bombeiro. O bombeiro, sim. Mas aí você pode chegar e auxiliar a ocorrência auxilia, ali. porque tem que cercar o local, o bombeiro entrar. Porque curiosidade, brasileiro, acho que não sei se é só brasileiro, né? Mas do ser humano, né? É um curioso demais, meu. Então, e hoje em dia mais com o WhatsApp, né, meu? Você vê aqui aplicativos, né, de mensagem instantânea, né? Já, você vê toda hora, compartilha, meu, vídeo. Você vê o bombeiro saindo lá, esse dia viu um corpo. Teve na praia, né? Tava o pessoal nadando na praia. Tinha Só uma coisa, vocês são da área, a água acelera a decomposição do corpo? Depende de onde ele tiver. Ou é porque é peixe, pode ser. Vai comendo tudo ali. O afogado, ele é rápido, né? É rápido, né? Ele vai... É mais rápido que hidrata, né? E aí vai decidir por exemplo, se toma um banho ou fica na piscina o dia inteiro, o que acontece com o ponto dos seus dedos? Já começa a rugar tudo. Porque meio interessante. Entendeu? Então, assim, isso porque você tá sadio e tá lá vascularizando as coisas lá, né? E aí, falando de saúde, só, desculpe cortar, Wesley, qual é mesmo o nosso toque e que mês estamos, Wesley? Estamos em outubro. E outubro é mês de prevenção, não é? Outubro Rosa? Outubro Rosa. Fala pro pessoal aí esse recadinho do Outubro Rosa aí, Wesley. Pessoal, só para um pouco aqui da atenção, não tem como a gente deixar de falar, né? A gente está falando aqui de saúde, está falando de saúde da mulher. E você que está assistindo o podcast aí, não esqueça do Outubro Rosa. Se você não procurou seu médico ainda, procure as prevenções aí, fazer o autoexame, procurar o médico para poder fazer a prevenção aí. Isso é muito importante para a vida e salva muita vida essa procura aí ao médico. Eu costumo dizer para todo mundo assim, não existe pessoa que mais conhece o corpo se você mesmo. Se você não se conhece, não é o parceiro, ou o pai, a mãe que vai conhecer. Então, mas procure. Previna-se, hein? É só um detalhe aqui, porque isso aí é o que a gente às vezes pega o André, perdão. O Wesley, André é muito igual, de jovens com incidência de coisas, assim, informação é tudo, cara, né? E dentro dessa área tem muita coisa. Entendi, meu, bacana. Assim, André, dentro daquilo que você veio compartilhar conosco aí, não é? André de 15 anos de idade, André com 37, desculpa falar 37 de novo, André. Não, pode falar. Tá jovem, né? Tá no formão, tá bonito, rapaz, tá elegante. É atleta, cara forte e tal. Essa pessoa hoje, André, tá lá com 16, 17 anos pensando, caramba, que aparece principalmente campanhas na TV, Exército Brasileiro, Aeronáutica e tal, né? Aparece muito isso. Eu acho que nesses tempos pra cá a polícia vem sendo muito falada. Vem trazendo isso, né? Nós tivemos pelo YouTube, né? Uma coisa que o pessoal gosta muito de ver acompanhamentos, essas coisas, né? Inclusive tem alguns que se lançaram candidatos aí, políticos aí, que cresceram, fizeram nome através de páginas policiais mesmo. Sim. No dia a dia, o serviço dele, ele filmando ali, gravando, né, o que ele faz, etc. Então, os jovens que são muito movidos a aventuras, né, meu? A adrenalina, se colocam naquele lugar, né, meu? E lógico, eles falam, nossa, eu quero estar ali também, quero pilotar essa moto da Rocan, quero estar nessa barca aí da rota, quero fazer isso, aquela boa, né, meu? Eu falo assim, se você ver, não desista, meu, não tente também tentar descobrir mais tarde que é isso que você gostaria, ou tente cedo, não é uma prova complicada, também não vou falar que é fácil, se você colocar ali um tempo ali de estudo razoável, coisa assim eu colocaria assim
6 meses no máximo você consegue se preparar para uma prova desse nível. É possível passar? É possível, não é bicho de 7 cabeças. Agora eu não vou pegar aqui na área militar e falar assim, não, vai lá, em 6 meses você vai passar na prova do ITA, na prova do IME, do SPSEX. Ali você tem que se preparar muito tempo ali. Então a prova de soldado é um pouco mais tranquilo, né? Porque exige assim, lógico, vai exigir qualquer pessoa para entrar. Você vai ter o conhecimento legal, não vai ser tão básico, bacana. Porque não adianta só pôr uma arma na cintura, né? Você tem que entender bem de direito, você tem que saber o que você está fazendo. Uma diferença muito grande que eu senti de 2007 até hoje é que o cidadão está bem mais informado, ele questiona mais. Ele fala, não, tá bom, policial, eu vou obedecer, mas por quê? O que está acontecendo? O que foi? Então o policial tem que saber o amparo. Tem que ter uma estrutura, tem que saber, um embasamento teórico ali, legal. Legal, ele tem que saber o porquê tá falando. Ninguém mais aceita a gritaria. Não, vai porque eu tô, não. Assim. Pessoal, você que assistiu aí, esse historiador aqui, polícia militar, primeiro sargento. E o mais importante, que ele traçou uma meta na vida dele e foi atrás. Buscou. E chegou aí, ele tem planos até para aposentadoria já. E você aí que está assistindo e quer aí se ingressar na carreira aí militar, fica as dicas do André aí, curte aí esse vídeo aí, deixa as perguntas para nós, como eu falei. Isso, deixa os comentários, a gente passa pro André depois, e o André vai responder umas semanas depois, mas... Não, vou responder o mais rápido possível aí, com certeza. Rapaz, André, eu agradeço a sua presença aqui. Eu tô lisonjeado, mano. Cara, a gente que agradece, André, assim, o intuito nosso é exatamente mostrar para aquele que está daquele lado lá, ouvindo, estamos no Spotify, vendo, estamos no YouTube. Como começar? Cara, quantas pessoas hoje não teve a oportunidade que a gente teve de se espelhar num professor ou numa visita que você teve, como na época teve com a dona Nadir, e fala, caramba, eu quero isso. E aí tem muita gente que se espelha em muita gente. Quem sabe não pode se espelhar num Dracegantinho aqui. Gostaria muito mesmo. E vai ter, com certeza vai ter. Legal, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, André. Obrigado também a todos que puderam ouvir, acompanhar do início ao fim. Sim. Vou ficar muito... E aguardamos aí, gente, esse sininho lá sendo ativado, um inscrito legalzinho, para receber tanto essa quanto outras entrevistas que vão vir, tanto sensacionais quanto aí o nosso amigo André Segantin. Beleza? Gente, um abraço, muito obrigado. Com Deus, pega essa. Pessoal. É nóis, tchau.